Não é de hoje que muitos educadores ao longo da história humana propõem uma educação de forma diferente, uma educação mais dinamizada. E nessa história nós podemos citar Comênios, Pestalozzi, os educadores da escola nova ou democrática, como Freinet, Montessori e outros. Aqui no Brasil, nós podemos destacar Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, entre outros. E a doutrina espírita insere-se nesse contexto de propor uma educação diferenciada, uma educação em outros moldes, que não essa que nós conhecemos normalmente, em que os professores dão aula, o currículo é fechado em matérias, ou disciplinas, ou cursos técnicos para uma formação profissional. Na verdade, nós temos que entender que a educação é um processo dinâmico, um processo que deve permitir que o educando, seja ele criança ou jovem, faça a sua caminhada de aprendizados, de acúmulo de conhecimentos e, principalmente, de moralização e espiritualização de si mesmo. Para isso, nós temos que projetar uma educação dinâmica, participativa, aberta ao pensar e que permita que esse educando, que é um espírito reencarnado, possa então desenvolver as suas potencialidades divinas, tanto na área da inteligência quanto na área do sentimento. Isso deve ocorrer na família, na escola e também na evangelização que o centro espírita normalmente promove. Então, uma educação que não esteja compartimentada em temas curriculares que devem ser aprendidos a partir daquilo que o educador ensina. Na verdade, o educador deve ser um estimulador desse processo do querer aprender. Ou seja, levar o educando a querer conhecer, a querer colocar em prática, a entender aqueles conhecimentos no contexto da vida. E não podemos esquecer que, à luz da doutrina espírita, nessa condição do educando ser um espírito reencarnado, que ele traz uma bagagem das suas existências passadas. Ou seja, ele já teve aprendizados, ele já passou por experiências, já teve vivências em encarnações passadas. Nada disso fica perdido. Mas hoje, na nova encarnação, ele está num novo contexto. Um novo contexto social, histórico, cultural, e sofre essa influência de forma marcante. Então, o olhar do educador espírita será um olhar diferente. Porque a bagagem trazida do passado e as influências que recebe nesta encarnação podem não ser as melhores, podem estar desvirtuadas. Por isso que trabalhar os valores morais, trabalhar a ética, trabalhar o desenvolvimento da espiritualidade do ser é muito importante. Porque se estamos de passagem aqui na Terra, mas essa é uma passagem muito importante, porque a reencarnação é um instrumento pedagógico de Deus para que possamos, aqui na Terra, ainda nesta materialidade muito acentuada, realizarmos aprendizados úteis, importantes, aprendermos a amar o próximo, a perdoar, aprendermos a colaborar e aprendermos a desenvolver com a nossa força de vontade o potencial divino que nos pertence. Mas somos necessitados dos educadores. Ainda mais quando passamos pelo período da infância e da adolescência. Então, educador, seja você pai, mãe, professor, professora, avô, avó, evangelizador, evangelizadora, não importa.
porque todos que temos sob a nossa responsabilidade uma criança ou um jovem, somos educadores. Aliás, somos educadores de nós mesmos, antes de mais nada, mas educadores deles. Então precisamos dar a eles os bons exemplos, as boas orientações morais e sermos esses estimuladores, para que eles queiram, de fato, aprender. Mas não é aprender por aprender, é aprender para apreender, para colocar o aprendizado na vida, porque nós somos seres sociais e, portanto, interagimos com os outros. Somos, ao mesmo tempo, influenciadores e influenciados. Quais são os valores morais que regem a nossa vida? Quais são os valores morais que estamos dando para a nova geração? Precisamos pensar sobre isso, porque isso faz parte do processo educacional. E mais ainda, reencarnação. Isso significa nascer de novo. Essa necessidade que temos de novas encarnações futuras. Muito provavelmente aqui mesmo na humanidade terrena. Portanto, na educação à luz do Espiritismo, precisamos focar esse futuro, ter esse olhar que estamos estruturando hoje o amanhã. E esse amanhã terá também a nossa participação no nascer de novo. Por isso que o Espiritismo elege a educação como um fator dos mais importantes para o ser humano, a humanidade e a nossa evolução. E como nos lembra Allan Kardec, estamos aqui falando principalmente da educação moral, ou educação do espírito, neste olhar integral sobre o ser e sobre a vida. Dinamizemos o que estamos fazendo na família, na escola e na evangelização. Educar não é simplesmente dar aula. Educar não se resume em ensinar. Educar significa orientar, facilitar, estimular, caminhar junto, todos aprendendo, mas aprendendo aquilo que é útil, aquilo que pode desenvolver o bem e o belo. Essa é a proposta do Espiritismo para uma nova educação, que leva em consideração o espírito imortal, a reencarnação e a lei de evolução. Lembrando que tudo que fazemos sempre tem consequências. E é da lei divina que precisamos assumir sempre as consequências das nossas ações, as consequências da nossa autonomia. E precisamos, portanto, respeitar os outros, que também têm autonomia tanto quanto nós. Os direitos são iguais. Pensemos, então, em tudo isso para projetarmos com o Espiritismo uma nova educação junto a essas gerações de espíritos que estão vindo até nós para termos um futuro muito melhor na nossa humanidade.